dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre ou nos escuta pela Cultural FM em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Bom dia também para você que está ligado pelos nossos canais do YouTube. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Estou de volta, fiquei ausente ontem, mas não estava desligada. Estava assistindo todo com vocês lá no YouTube, porque eu estou numa função que a gente vai falar no fim do programa, inclusive, que é o nosso documentário do Banco Master, que está a todo vapor e vai ficar show para vocês. Mas não vou dar muito spoiler, porque não vou trazer informações privilegiadas, quero que vocês assistam o documentário e no finzinho do programa a gente volta a falar sobre isso, até para chamar vocês a se juntarem a nós na terça-feira que vem. Mas vamos passar pelos nossos principais assuntos do nosso dia, dessa terça-feira, dia 24 de março, porque tem relatório Focus que saiu ontem e parece que as previsões mudaram. Tem notícia em destaque aqui no nosso site. Primeiro vamos falar do fechamento então. Ibovespa dispara acima dos 3% com alívio geopolítico, dólar recua a 5,24. Esse assunto a gente vai falar com vocês, é o assunto do fechamento, é o nosso primeiro assunto do dia e que tem mostrado aí que o mercado está num vai e vem, numa volatilidade, que um dia o petróleo cai, no outro sobe, aí os mercados melhoram o humor, pioram o humor e isso está muito ligado a toda a fala, a todos os pronunciamentos, inclusive de Donald Trump, Benjamin Netanyahu, e que têm sido desmentidos, os dois têm sido desmentidos pelo Irã. Então tem um fala e não fala, um fala depois você mesmo se contradiz, então Benjamin Netanyahu fala uma coisa e ele mesmo se contradiz na sequência. Então a gente vai entender como isso tem mexido com os mercados, inclusive com uma fala que veio lá do Irã sobre tudo isso e como tem aí afetado, impactado o mercado financeiro. Também tem relatório Focus, esse sim divulgado ontem e que mudou as expectativas. Algumas coisas estão diferentes no Focus. Não tem aquele nada novo sobre o Focus que a gente ficou praticamente um mês trazendo para vocês. Agora a gente tem algumas mudanças. Inflação mais alta e corte menor de juros. Mercado revisa projeções após disparada do petróleo. A expectativa para a inflação subiu e a projeção para a Selic mudou. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. E o que impacta também nas expectativas, a gente sabe o quão importante são as expectativas dos juros. Tem também o custo dos penduricalhos, assunto que mexe aí, acho que deixa todo mundo indignado, mas a gente vai trazer uma abordagem diferente para vocês desse custo dos penduricalhos aí. O super salário no serviço público pode custar até 186 bilhões em 10 anos, aponta estudo, mas aqui eu não gosto só de falar serviço público como se fosse uma coisa homogênea, como se fosse algo ali que como se fosse uma massa só. Eu acho que a gente tem que falar quem são os salários mesmo, o que a gente tem realmente de altos salários, quem está na frente, quem está na linha de frente, quem não está, o que é servidor público, porque colocar como servidor público parece que todo mundo está com super salário. Eu acho que esse é o papel do nosso programa hoje, explicar isso para vocês. E ainda tem a ata do Copom, né? Estava junto ali com o nosso Focus, porque a ata do Copom saiu já essa semana. Copom deixa próximos passos em aberto diante de incerteza global e inflação. Foi divulgada hoje, nessa terça-feira, a ata. Trouxe algumas novidades, mas não tanto assim. Muito repetindo o comunicado e muito daquele bingo que a gente já fez aqui com vocês. Vamos passar por esses assuntos hoje, então. São assuntos longos, então não vou perder tempo, já quero passar pela nossa agenda, que hoje está até de certa forma recheada, se a gente pensar, em comparação à semana passada. Hoje a agenda tem um pouco mais de indicadores, então já vamos passar por ela para não perder tempo. Porque na Alemanha, às 5h30 da manhã, saiu o PMI composto industrial e de serviços, mas ainda preliminar de março. Março está chegando ao fim, mas ainda não terminou, então
não temos a medição fechada, é a prévia do índice de atividade dos gerentes de compras. O mesmo índice foi divulgado na zona do euro e no Reino Unido às 6h30 da manhã. Às 8 horas saiu a ata do Copom, divulgação do Banco Central, e 8 horas da manhã também aqui no Brasil tem IPCS de capitais da terceira quadricemana de março, ou seja, a terceira semana das 4 no mês de março, IPCS que é semanal, mas não é o geral de Brasil, e sim das capitais. Mas não para por aí, a gente tem mais um pouquinho de agenda na sequência, porque mais tarde, às 9h30 da manhã, tem Departamento do Trabalho divulgando o custo unitário de mão de obra do quarto trimestre nos Estados Unidos, dado aqui ligado ao mercado de trabalho e principalmente ao custo do mercado de trabalho nos Estados Unidos, algo que está bem no radar para decisões de política monetária, decisões futuras. Tem algumas coisas que ficam mais aí no radar e na observação do Banco Central dos Estados Unidos. A gente está falando de inflação, mercado de trabalho, o PCI, que é o índice de preços de gasto com consumo pessoal, e a atividade econômica num geral, mas aqui até mais olhando para esse mercado de trabalho do que qualquer outra coisa, já que isso foi apontado pelo Jerome Powell na última coletiva. 10h45 também tem índice de atividade de gerentes de compras, PMI composto industrial e de serviços, mas ainda preliminar, é a prévia do PMI. E às 6 da tarde, já no fim do dia, o Chile divulga a decisão de política monetária. Às 8h50 no Japão tem ata da penúltima reunião de política monetária. E na Dinamarca, eleições legislativas antecipadas acontecem durante o dia. Como eu falei, hoje uma agenda um pouquinho mais recheada, mas pensando em Brasil, a estrela do dia é a ata do Copom. Ata essa que estava sendo muito aguardada para ver se viria alguma sinalização em relação às próximas decisões de política monetária, o que não aconteceu de certa forma, e a gente já comenta isso com vocês. Vamos antes falar do nosso fechamento, porque depois de cair bastante a Bolsa se recuperou e a gente vem acompanhando o Ibovespa nessa gangorra, né? Ora ele está lá em cima, o Ibovespa está numa grande roda gigante também. Ora está lá em cima, ora está lá embaixo e não tem ali uma direção única que vem seguindo, como a gente viu no começo do ano, que foram altas consecutivas. E muito disso vem do sentimento em relação à guerra, sentimento em relação ao conflito que envolve os Estados Unidos, o Irã e Israel. Aqui a gente tem que colocar as 3 pontas, porque cada fala, seja de algum representante do Irã, seja de algum representante dos Estados Unidos ou de Israel, tem potencial para mudar o humor e a direção dos mercados. E foi isso que aconteceu ontem. Foi justamente uma fala de Donald Trump prometendo uma trégua de 5 dias no conflito, que, pelo menos ali envolvendo as infraestruturas de energia, que acalmou o mercado. Então, diante da fala dele, o mercado teve um pouco de alívio e respondeu de forma positiva. Porque se você tem uma sinalização de que vai ter alguma trégua ou que a guerra esteja encaminhando para um final ou para alguma resolução, o petróleo vai arrefecer, o risco ou o sentimento de aversão ao risco vai diminuir, os juros, que acabam respondendo muito a esse movimento de incerteza, né, de nebulosidade, que eu sempre falo de neblina grande, também vão cair. Então a gente tem movimento de queda do petróleo, movimento de queda dos juros, e isso faz com que a gente tenha um pouco mais de apetite pelo risco. Até uma dúvida que surgiu recentemente, não só entre a nossa audiência, mas também entre os alunos que acabam tendo aula comigo durante a semana é: pô, Débora, mas a gente tem toda essa movimentação nos juros futuros e o que isso mexe com a minha vida e com o meu bolso? Bom, a gente pode pensar inclusive no impacto que pode ter a longo prazo nas taxas de juros de fato, aquelas que chegam a vocês, mas mais diretamente para quem tem aplicações, por exemplo, do Tesouro nos pré-fixados, tem visto uma volatilidade muito grande. Então, os títulos ofertados para vocês no Tesouro Nacional têm refletido todo esse movimento inconstante das taxas de juros negociadas no mercado futuro, que por sua vez refletem as taxas de juros lá dos Estados Unidos. Então isso chega a gente de forma direta, parece uma coisa distante, parece que está lá longe,
mas isso chega inclusive no nosso bolso, porque se você tem uma taxa ali, um título que você comprou há algum tempo e a taxa estava um pouquinho menor, você vai ver que ele está variando bastante. Então sim, a gente tem um impacto direto desse mercado de juros até na renda fixa, mas não só isso, porque se você começa a ter uma expectativa de juros lá nos Estados Unidos que sobe, em reflexo, a nossa expectativa para os juros futuros, lá naqueles DIs futuros, também respondem, se é para alta, a gente vai ter uma diminuição do apetite pelo risco, que foi o que a gente viu em todos os dias de queda. Se isso arrefece, se começa a ter queda nessa expectativa de juros por conta de uma fala ou de alguma expectativa de resolução do conflito, elas vão cair e isso vai trazer o sentimento de apetite pelo risco de volta. Então, diante de uma taxa menor de juros ou possibilidades de ganhar menos na renda fixa, o mercado vai buscar esse rendimento, por exemplo, na renda variável, nos mercados de risco. E ontem foi um desses dias. A gente teve essas taxas de juros caindo, dando um pouco de trégua, e isso alimentou bastante esse apetite pelo risco que fez o Ibovespa subir 3,24. Praticamente todas as ações ficaram no terreno positivo, só uma foi para o terreno negativo, que foi a PetroRio. De resto, todo mundo foi para o positivo em bloco e a alta foi sustentada por todas as ações. Nenhum setor específico, nenhum setor ou até segmento específico da Bolsa, foi realmente uma alta generalizada, trazendo um pouco de reflexo desse bom humor de falas de Donald Trump, que a gente sabe o quê? A gente que assiste o mercado de investimentos não dá para confiar. Mas o mercado se apegou a isso, levou como verdade e as bolsas subiram não só aqui, como em Nova York também, S&P subiu 1,15 e Nasdaq 1,38 e diante de uma alta forte da nossa bolsa de 3,24, voltando ali para o limiar dos 182 mil pontos, o dólar caiu para 5,24, em trégua de 1,29% aí, o dólar caindo. Mas, aqui eu quero fazer um parênteses, apesar desse sinal bem recebido pelo mercado na postagem do Trump, outras notícias contradizem a percepção aqui que o conflito esteja encaminhado para uma distensão. E isso veio tanto de Israel, que decidiu restringir as operações do aeroporto de Tel Aviv, reduzindo um fluxo para um voo por hora. Então isso poderia ser uma sinalização de que não está perto do final a resolução do conflito, ou que está chegando, na verdade, o conflito perto do final e a resolução mais próxima, como também o presidente do parlamento do Irã, ele enfatizou que não teve nenhuma negociação de Teherã com os Estados Unidos e que essas notícias falsas, aqui entre aspas, servem para manipular os mercados financeiros e de petróleo e escapar do atoleiro que os Estados Unidos e Israel estão presos. Então ele negou qualquer chance de resolução próxima, de que teriam conversas acontecendo ou negociações, que não teve isso da parte de Teherã, e que Donald Trump fica jogando essas falas e esses pronunciamentos ao vento para tentar fazer com que o mercado se acalme, ora fique atiçado, e isso é algo que a gente sabe que Donald Trump faz, né? Até porque Donald Trump, que teve uma própria criptomoeda lançada para tentar especular em cima disso, quem dirá com o resto? É um presidente dos Estados Unidos que teria uma série de conflitos de interesses, pode sim estar tentando mexer com o humor dos mercados para se posicionar. Afinal, se ele se posiciona antes e sabe o que vai falar depois, quem ganha? Quem ganha é ele e pessoas ligadas a ele, e ele nunca escondeu isso, inclusive já se vangloriou de coisas parecidas. Em outro desdobramento também, o New York Times reportou que atos oficiais militares dos Estados Unidos consideraram possível implementação de uma brigada de combate do Exército com cerca de 3 mil soldados e alguns elementos de equipe para operações militares no Irã, segundo fontes aqui do New York Times. Isso quer dizer que tem também possibilidades de militares estadunidenses serem deslocados para o Irã. Então, por mais que Donald Trump fale que o conflito vai ter trégua, que está chegando perto do final, é difícil de acreditar, não só pelo resto que já foi falado e desmentido, mas também por coisas concretas que estão acontecendo. Então, falar, até papagaio fala, vamos ver como é que as coisas se desdobram a partir de agora,
mas que está tendo muita movimentação no mercado, tá. Não é à toa que um dia a gente fala que a bolsa cai 2%, no dia seguinte ela recupera 3%, e esse movimento de volatilidade é o melhor para se especular. Então vamos continuar atentos e qualquer novidade eu trago para vocês. Agora vamos falar de outro assunto, vamos mudar a pauta aqui no mercado de investimentos. Outro assunto assim não, porque no fundo está tudo ligado. A gente vai falar de juros, da ata do Copom e do relatório Focus, que saiu ontem na segunda-feira. Então vamos passar primeiro pelo Focus para entender essas expectativas do mercado, que também são desdobramentos da guerra, também são desdobramentos do conflito, principalmente em relação à persistência da alta do petróleo, e depois a gente passa para o copo e cola, que é a ata do Copom. Vamos primeiro falar aqui das expectativas que mudaram no relatório Focus essa semana, principalmente em relação à inflação e juros, que são os dados, os indicadores mais sensíveis a movimentações que vêm de pressão de preços. Então vamos falar aqui, vamos botar na tela, na verdade, para o pessoal de casa acompanhar. O IPCA foi revisto para cima, 4,17 em 2026, para 2027 nada muda. O PIB também teve uma leve alta aqui para 1,84, lembrando que passou tanto tempo em 1,80 e agora conta gotas está subindo a projeção para o PIB. Lembrando que isso é projeção do mercado financeiro. Quem responde o Focus é o mercado financeiro. Percepções do mercado financeiro e recados dados pelo mercado financeiro. Isso sempre vale frisar. O câmbio ficou estável em 5,40, mas para o ano que vem caiu para 5,45 na projeção. Lembrando que ano que vem está muito longe, tem muito tempo para o mercado errar. E a Selic subiu nessa última projeção para 12,5. O que o mercado está dando de recado aqui? Uma persistência de petróleo alto vai fazer com que a gente tenha maior pressão inflacionária via IPCA e que para controlar isso vai ter que deixar a Selic mais alta do que se imaginava antes. Débora, mas subir a Selic não vai fazer o petróleo cair de preço, não vai melhorar a situação do Oriente Médio, não vai resolver conflitos logísticos e problemas que acontecem pelo Estreito de Hormuz, não vai liberar o Estreito, não vai mesmo. Mas o mercado, como sabe que o único remédio dado para a inflação é alta de juros, já começa a dar um certo recado aqui, que se houver pressão inflacionária, inclusive abaixo do teto da meta, aqui em 4,17, tem que deixar os juros mais altos por enquanto. E isso vem muito em linha com a ata do Copom, que está assim, ó, dando recado. Um está dando recado para o outro, um está conversando com o outro como se estivesse numa mesa de bar. Então a gente tem de um lado o relatório Focus passando as mensagens do mercado financeiro e de outro a gente tem o Copom recebendo essas mensagens e respondendo também para o mercado financeiro. Porque quando a gente pega uma ata do Copom como essa, a gente sabe que o recado não é para a gente. O recado é para o mercado financeiro e para acalmar esses ânimos. Porque se começa a ter desconfiança do mercado em relação à ação do Banco Central, a gente pode ter projeções muito piores e mais do que isso, especulação com dólar, especulação com bolsa, e a gente sabe que isso vira também instrumento de pressão. Então vamos ver aqui a ata agora do Copom, a gente separou um trechinho para vocês, que acaba até reiterando e confirmando muito do que a gente falou no comunicado, quando teve a super quarta. Por quê? O Copom não quis se comprometer. Então, mais uma vez, vocês veem que eles estão ali falando que vão acompanhar os dados, os desdobramentos do conflito, o cenário internacional, o cenário nacional, a convergência da inflação para a meta, para aí sim tomar as próximas decisões. Não deixaram sinalização nenhuma e não trouxeram nada ali mais palpável que a gente possa se apegar e depois cobrar. Então vamos ler esse trechinho da ata com vocês e a gente comenta na sequência. Mantido o compromisso fundamental de garantia da convergência da inflação para a meta dentro do horizonte relevante para a política monetária, o comitê estabeleceu que a magnitude e a duração do ciclo de calibração serão determinadas ao longo do tempo. Primeiro parágrafo aqui, que é importante a gente entender. Convergência da inflação para a meta é para o centro da meta, é para 3%.
Então, o Banco Central está falando que não vai deixar de perseguir esse centro da meta, ainda que em um momento de choque de petróleo ou qualquer choque de oferta, isso pode ser deslocado. A gente não pode pensar que um centro de inflação vai ser o mesmo quando a gente tem questões de oferta do que quando a gente não tem. Mas vamos continuar por aqui. Horizonte relevante estabeleceu que a magnitude e a duração serão determinados ao longo do tempo. Não quiseram falar nem a magnitude nem a duração de possíveis ações da política monetária, porque não se sabe a persistência da inflação. Como eu já falei anteriormente, o único remédio dado é política monetária usando o instrumento de juros. Então, o ciclo de calibração vai ser determinado ao longo do tempo conforme os eventos forem acontecendo. E aí, eles falam justamente isso, à medida que novas informações forem incorporadas às suas análises. Então vai depender dos dados, vai depender do que vem de pesquisa mensal, do que vem de PIB, do que vem de mercado de trabalho, do que vem principalmente também da inflação e dos preços. Essa decisão é compatível com o cenário atual, no qual a duração e extensão dos conflitos geopolíticos, assim como sinais mistos sobre o ritmo de desaceleração da atividade e seus efeitos sobre o nível de preços, dificultam a identificação de tendências novas. Claro, porque a gente tem aqui uma questão de oferta e uma questão de conflito que não está na mão do Brasil resolver e muito menos do Banco Central via seu instrumento de juros. Mas isso é colocado como um empecilho, como um ponto adicional, justamente para não ter comprometimento com sinalização. Então, mais uma vez, o Banco Central dá recado para o mercado financeiro de que vai acompanhar de perto para estabelecer e continuar estabelecendo essa confiança de um para o outro, mas a gente sabe que a gente não foi convidado para sentar na mesa do bar. É um assunto de mercado para a Copom e eles estão ali trocando várias ideias sobre algo que não diz respeito a nós. Porque se dissesse, a gente estaria falando já de algum ciclo de afrouxamento, mesmo diante dessa oferta, porque a convergência para a meta, eu acho que é o menor dos nossos problemas agora, ainda que a gente tenha que sim controlar os preços, a gente sabe como a inflação pode ser, em algumas formas, prejudicial para o bolso do brasileiro, mas a gente tem que encarar como um problema de oferta e não como um problema de demanda. Mas a gente sabe que nessa mesa do bar só existe um drink a se pedir, que é os juros e a política monetária como instrumento de controle, mesmo que não vá resolver os problemas. Mas na marra, os preços caem, porque é uma média ponderada, como a gente sempre fala aqui. Lembrando que todas essas escolhas são sempre políticas. Vamos falar agora de outro assunto que normalmente traz indignação geral, que são os supersalários, principalmente quando a gente fala de legislativo e judiciário no Brasil. Supersalários no serviço público podem custar 186 bilhões em 10 anos, aponta estudo. Levantamento da República.org indica que carreiras jurídicas concentram as maiores distorções. E é justamente aqui, nesse ponto, que eu quero frisar e eu quero falar com vocês. Porque quando a gente fala de funcionalismo, quando a gente fala de servidor público, parece que é uma massa homogênea. Que todos têm supersalários, que todos têm penduricalhos, que todos têm esses privilégios que normalmente estão restritos a setores ou até a funcionários que possuem alguma forma de poder político, seja via judiciário, porque estão ali como juízes de possíveis outras esferas, ou seja do legislativo, que tem o poder de legislar, inclusive sobre os seus próprios salários. Deve ser muito bom aprovar o seu próprio aumento, coisa que não acontece conosco, proletariado, e que não tem poder político e econômico. Mas vamos continuar aqui. Então, a primeira coisa que eu quero quebrar com vocês é justamente essa ilusão de que quando a gente fala de funcionalismo, a gente está falando de uma coisa homogênea. Quando a gente fala de supersalário, quando a gente fala de penduricalho ou salários acima do teto, normalmente a gente está falando desses dois setores que têm poder político principalmente, e não daquelas pessoas que estão, por exemplo, na linha de frente, e aqui falando mais até do poder executivo, que são atendentes de posto médico, professores, aquele atendente que está com você quando você precisa resolver um pepino em algum órgão
estadual, municipal ou federal. Então não é dessas pessoas que a gente está falando quando fala, inclusive, de servidor público com altos salários, salários inchados. Essas pessoas, elas são tão proletárias quanto o resto. Elas estão ali, né, vivendo com o seu salário, que normalmente já está mais próximo de outros salários praticados fora do serviço público e não tem os privilégios e os penduricalhos e os super salários. E isso é muito importante porque quando a gente fala de reforma administrativa, normalmente é sobre essas pessoas que cai a qualquer ajuste que vá ser proposto. Então, quando se fala de reforma administrativa, fala dos salários que não impactam tanto os cofres, se a gente for pensar assim, que não são os maiores salários, que tem um monte de distorções, mas é sobre elas que recai o ajuste, ou que tentam empurrar o ajuste, porque não são as pessoas que têm poder político e econômico para qualquer decisão. Então acaba recaindo sobre os ombros das pessoas que não são o problema da coisa. Quem é o problema desses super salários, desses penduricalhos, dessa máquina inchada, como gostam de falar por aí? São os salários que ficam estourando o teto, são salários que estão fora da realidade, que tem um monte de adendos, que são os penduricalhos, que acabam fazendo com que eles fiquem fora da realidade. Então é disso que a gente está falando quando fala de funcionalismo e de super salário. Eu acho muito bom a gente separar, porque senão parece que é uma coisa só, que está todo mundo na mesma situação. E pior, quando empurram o ajuste, quando empurram qualquer corte, vão empurrar em cima, assim como fazem do nosso lombo ali, do trabalhador, do setor privado, muitas vezes de quem não tem poder político e econômico, também vai fazer da mesma forma, seja no âmbito federal, municipal, estadual, vai fazer da mesma forma, visando essas pessoas, que não são o problema. E aí a gente tem aqui a economia potencial em 10 anos, que seria de 186 bi, trabalhando nessa questão dos super salários, em 20 anos de 578 bi. O teto constitucional aqui é de 46 mil por mês, que já é, né, um salário bastante considerável, se a gente for pensar. E juízes acima do teto são 86%, 22 mil juízes, que corresponde a 86% deles. Então é disso que a gente está falando. Não é do atendente do postinho, não é de quem atende você no órgão público, não é do professor, não é realmente da base proletária do serviço público. A gente está falando de pessoas que normalmente são pessoas com poder, e essas que têm a manutenção dos seus poderes de alguma forma, seja via influência pública, seja via legislação, legislando sobre o próprio salário. Então é disso que a gente está falando e é isso que tem que ser discutido, não reforma administrativa em cima de quem já toma no lombo todos os dias. Vamos falar agora de outro assunto, porque eu falei que eu estava a todo vapor ontem trabalhando no documentário do Master e assim estarei até o dia 31. Então eu quero convidar vocês a conhecer o resultado desse nosso documentário no dia 31 de março, terça-feira que vem. E para isso, é só se inscrever aqui embaixo em iclmercado.com.br ou apontar a câmera aqui para o QR Code. Vocês já se inscrevem no nosso documentário, O Golpe do Banco Master, ou como eu gosto de chamar, O Golpe de Master, para entender todas as camadas dessa pirâmide construída pelo Banco Master e por que ela foi diferente das outras. A gente vai contar para vocês na terça-feira que vem. Tá curioso? Se inscreve aqui que vocês vão ficar por dentro de tudo. E agora, arrasto para os nossos vizinhos de cima, vamos rolar o feed para o Rolê ICL, porque o William De Luca e Guga Noblat já estão a postos para receber vocês. Eu volto amanhã para contar o que mexe com a nossa bolsa, com o nosso bolso e com as nossas vidas. Um beijão e até lá! Você sabia que todos os nossos programas estão no Spotify? A notícia não pode parar e agora você pode acompanhar todos os nossos programas onde e quando quiser. Siga nossos canais no Spotify e tenha acesso ao Chico Pinheiro Entrevista, Desperta ICL, Rolê e muito mais. ICL no Spotify. Informação que te acompanha. Todos os dias, as principais notícias do Brasil e do mundo direto no seu WhatsApp, com informação de qualidade e sem fake news. Escaneie agora o QR Code e entre para o canal do ICL Notícias. Informação que importa onde você estiver.